Bag of Bones é o nono livro do Stephen King da série Castle Rock, e a rigor ele se passa do lado de fora da cidade. Seu cenário principal é uma região de casas de veraneio, onde os habitantes locais lucram em cima dos ricaços de Nova York ou da Califórnia, com aluguéis caros e restaurantes inflacionados. E a história é geralmente incluída nesse universo de Castle Rock porque ela trata de origens locais. Ela fala da genealogia de certas famílias, dos segredos enterrados no passado que afetam o presente. E aqui, uma série de crimes contra uma cantora de blues chamada Sarah Tidwell a faz assombrar uma dessas casas de veraneio, só que isso é algo que a gente descobre só lá pelo final do livro, e essa história nem importa tanto assim. A rigor, Saco de Ossos começa como uma história de luto. Um escritor famoso chamado Mike Noonan perdeu a esposa há pouco tempo e ele entra num vórtex de depressão e perda de referenciais por anos a fio. Ele não consegue escrever mais nada, não consegue mais colocar sua vida de volta aos trilhos. E praticamente metade do livro é sobre o misto de sentimentos de impotência que impera sobre a sua vida. Ele diz se sentir um saco de ossos, entre aspas. Ou seja, um corpo sem alma e substância que caminha de lá para cá por inércia, sem capacidade de ter uma história ou construir qualquer coisa no mundo onde ele se vê de repente sozinho. E uma das coisas que o impede a seguir adiante é começar a descobrir certas coisas sobre Joe, e esse é o nome da sua esposa morta. Ela falece num acidente de carro, a gente ouve desde o começo do livro, e dentro da sua bolsa a polícia encontra um desses exames de gravidez que vendem em farmácia. E o escritor não sabia que a esposa poderia estar grávida, nem que ela contava com essa possibilidade. Em um de seus vários monólogos ele menciona como ela tinha dificuldade para engravidar, ou ele tinha dificuldade para produzir espermatozoides capazes de fertilizá-la. E que em sua meia-idade esse casal praticamente tinha desistido de ter filhos. Eles formavam um casal contente, unido, sexualmente ativo e cheio de grana antes de tudo. Tudo estava bem até o acaso querer que a esposa morresse. Então esse cara passa por uma fase de raiva do seu destino, que é um sintoma narcísico do processo de luto. Acontece com quase todo mundo. E aqui eu estou usando os termos próprios da psicanálise de Freud para falar desse luto, porque o próprio narrador se vale deles repetidas vezes. Pelo que eu li de Stephen King, ele nunca deu muita importância a Freud, a ponto de querer aplicar a sua concepção própria de mente ao seu universo ficcional, só que aqui ele faz isso de certa maneira. O King menciona o nome de Freud diretamente algumas vezes, além de suscitar categorias da sua teoria. Ele fala de id, por exemplo. E o King não é uma mente altamente teórica, isso a gente tem que manter em mente. Às vezes ele se apropria de monumentos teóricos da filosofia para escrever as suas narrativas, mas fica a impressão de que jamais a gente deve buscar um rigor mesmo nas suas construções. E ele precisava de uma teoria que explicasse a experiência do luto e ele achou ela em Freud. Então ele a usou para descrever o luto da personagem Mike Noonan. É só isso mesmo. Na psicanálise, a teoria do luto surge como uma teoria paralela à da depressão. Isso a gente lê num livro de 1917 chamado Luto e Melancolia. E para o Freud, o luto é um processo que permite a um indivíduo gradualmente cindir a sua energia emotiva, que ele chama de libido, de um ente que essa pessoa perdeu. Então, às vezes, você perde um ente querido como uma esposa, um esposo, e na história humana essa é uma experiência mais do que comum. Nós, como espécie, acabamos desenvolvendo um mecanismo de resistência que nos permite adaptar a essa perda e tocar nossas vidas adiante. Então, assim, o caminho saudável do enlutado é aceitar a realidade da sua perda. Depois de muito choro, revolta, bebedeira, que seja, ele vai, ele aceita. Só assim o seu mundo emocional é reorganizado e a pessoa pode tocar o resto de vida que ela tem pela frente. E é curioso que o próprio Freud perdeu a sua filha preferida, que era a Sophie, 3 anos mais tarde, depois de escrever esse texto,
e isso acabou com ele. O livro que eu considero central na sua carreira, que chama Além do Princípio de Prazer, ele foi revisado após o evento às pressas e ele recebeu teorizações muito importantes do conceito de pulsão de morte, que é praticamente uma inveja da inércia dos mortos. E esse também é um livro sobre o fenômeno da depressão, mas escrito num tom menos psicológico e muito mais existencial. A ideia dele é que existe nos seres humanos uma espécie de empatia ressentida com os mortos, e essa tal pulsão de morte se intensifica conforme nós envelhecemos, porque ela é uma forma de coerência renovada da psique humana que se intensifica conforme nós chegamos mais perto do fim das nossas vidas. Nós nos adaptamos também à ideia de que vamos morrer e até ansiamos em dado momento pela inércia que é a inexistência. E isso a gente faz antes de chegar lá de fato. O ser humano está instintivamente preparado para a morte, em outras palavras. E é curioso que o Freud nunca alterou significativamente as suas teorias sobre o luto depois de soltar essa ideia, porque essa ideia faria colocar em jogo várias questões aqui. Será que é possível mesmo a gente seguir adiante? Então, de toda forma, no decorrer da carreira do Freud, ele acaba pondo em jogo essa ideia do luto como um mecanismo natural, funcional e progressivo, mediante o qual a gente simplesmente sacode a poeira, aceita a morte de um ente querido e volta à vida comum de cabeça erguida. Para a personagem de Stephen King, igualmente, a experiência da perda da esposa estraga a qualidade da sua vida dali para frente. Ele morre um pouquinho com ela, vamos dizer. Ele tenta desviar a atenção do seu passado, mas quanto mais ele faz isso, mais é assombrado por ele. Existem dois eventos centrais aqui. O casal Noonan tinha uma casa de veraneio no Maine, justamente nos arredores da cidade de Castle Rock, e depois de muita reflexão, esse Mike Noonan resolve largar tudo que ele tem e ir morar lá. Ele precisava mudar de ares, vamos dizer. E essa casa está assombrada pelo passado comum dele e da mulher. Ele se depara com os objetos pessoais dela, com lembranças de coisas que eles passaram juntos. Até que o fantasma dela começa a de fato se revelar e tenta se comunicar com ele. E você, lendo esses fenômenos paranormais, pode julgar que tudo não passa da mente desse escritor atormentada pelo luto. Ele próprio cogita isso várias vezes. Só que a narrativa parece não fazer muito questão de negar que o sobrenatural existe e que o fantasma da esposa realmente habita aquele lugar. Segundo evento. O Mike faz parte do grande circuito da literatura. Ele compete com grandes escritores de best-sellers dos Estados Unidos, como a Danielle Steele, o Dean Koontz, o Sidney Sheldon. E esses eram autores que na época lançavam um livro por ano e vendiam 1 milhão de cópias só no seu país de origem com um livro médio. E o Stephen King estava também chegando a esse patamar nos anos 90. Ele já era um escritor podre de rico e famoso. E no começo do livro ele dá vários detalhes interessantes de como existe uma pressão dos agentes literários, das revistas e das editoras para que esses escritores lancem algo, seja algo com qualidade ou não, para sair a tempo e poder chegar na lista de top 10 dos livros de ficção em novembro, que parece ser um mês em que se vende muito livro por lá. Eu cito aqui um lance que ele fala. O que o editor quer em retorno, sobretudo de um autor com que pode contar que venda 50 mil ou mais cópias de cada romance de capa dura, mais 1 milhão em brochuras, é muito simples. Um livro por ano. Os Wallace de Nova York estabeleceram, é o caso ideal. 380 páginas costuradas ou coladas a cada 12 meses. Um começo, um meio, um fim, com a continuação de um protagonista como Kinsey Millone ou Kay Scarpetta sendo opcional, mas preferencial. Menos do que um livro por ano e você está ferrando com o investimento que a editora fez em você, delimitando a habilidade do gerente de negócios, continuar cobrindo todos os seus cartões de crédito, além de estar pondo em risco a habilidade do seu agente pagar pelo seu psiquiatra no dia. Esses trechos falam de editores e autores reais mesmo. Talvez essa seja a parte mais biográfica do livro, que tem a ver com o final do contrato do Stephen King com a Viking Press.
que é a editora com que ele estava trabalhando desde Zona Morta, lá em 1979. Ou seja, o projeto Castle Rock começou com esse contrato, e o mesmo contrato acaba aqui, em Saco de Ossos, em 6 de novembro de 1997. E o King fala indiretamente do fim do seu tesão por escrever nesse ritmo frenético, seguindo a obrigação de lançar um livro por ano. Tanto ele quanto a personagem de Mike Noonan deixaram 3 livros na gaveta para o caso de terem algum imprevisto ou bloqueio criativo, e é isso justamente que acontece. O Mike perde a esposa e passa os 3 anos seguintes sem escrever uma única palavra. Ele entrega um livro para o editor no ano 1, sem contar que ele não consegue mais escrever nada. E esse livro vende bem, tá todo mundo contente. Daí passa mais um ano, ele vai lá e entrega o outro livro para o editor. Esse livro vende que nem água. E o grosso da narrativa se passa justamente no momento de crise, quando ele está entregando o último livro e ele tem que decidir. Ele vai contar para o editor dele que ele não consegue mais escrever nada e vai se aposentar de vez, ou ele vai fazer algo para vencer o seu bloqueio criativo e o drama do seu luto. Como a gente sabe, ele resolve fazer algo. Ele se muda para o Maine, para as proximidades de Castle Rock, para encontrar uma mansão assombrada que ele chama de Sarah Laughs. E com os locais ele começa a descobrir alguns segredos, inclusive segredos da esposa. Eu já volto nisso, mas uma palavra aqui sobre o aspecto biográfico do livro. E também o Stephen King tinha 3 livros engavetados nessa época para o caso de acidentes. Ele tinha On Writing, que é o livro dele sobre escrita criativa. Ele tinha Everything's Eventual e ele tinha uma coletânea de ficção curta de caráter fortemente biográfico que chama Hearts in Atlantis. E eu não vou ter tempo para falar desse Hearts in Atlantis, mas quem se interessa pela parcela de ficção científica do King vai encontrar aqui a gênese do universo Dark Tower, por exemplo. Ele vai longe depois com as ideias que estão surgindo aqui, principalmente pelos anos 2000, e vai se afastando da literatura do horror por um tempinho para lançar praticamente 4.200 páginas totais sobre um universo paralelo onde faroeste se mescla ficção sobre raças mutantes e viagens interdimensionais. Esse foi um dos grandes sucessos da sua carreira. Só que de volta ao luto, horror e homens de meia idade assombrados pelo passado. Um dos impeditivos para esse Mike Noonan se recuperar do luto diz respeito ao fato de que ele descobre que não conhecia a esposa como ele achava conhecer. Eu mencionei que eles tinham um casamento perfeito e uma amizade super transparente. Só que eis que ele descobre que ela fazia viagens ocasionais a essa localidade perto de Castle Rock e a Sarah Laughs sem lhe contar. Ele descobre fotos em que ela está caminhando de braços dados com um outro homem no estacionamento, num dia ensolarado. No início ele pouco consegue descobrir sobre esses eventos. O imenso ponto de interrogação que para sobre a sua cabeça é em partes do seu horror, porque se torna difícil mover adiante quando tudo faz pensar que a vida perfeita que ele acha que teve com a esposa foi uma mentira. E ele não consegue nem confirmar isso. Eu acho que a narrativa faz certo em não resolver essa questão tão bem. Mais tarde ele descobre que a esposa, que nunca publicou uma palavra na vida, não era o trampo dela, estava investigando uma história de uma mulher assassinada no lago em frente à sua casa de veraneio, com intenção de publicá-la, e o fantasma dessa mulher aparentemente habitava a casa e amaldiçoava a região. Eu queria falar um pouco sobre a influência da Daphne du Maurier sobre o Stephen King, e eu leio aqui a partir de uma resenha publicada na Slate. Bag of Bones é lento e uma miscelânea, tentando ser vários romances ao mesmo tempo. Em uma carta publicada no site do livro, King disse que estava em busca do suspense romântico de Rebecca. Isso é um livro da Daphne du Maurier. Um romance muitas vezes referido em Bag of Bones, além de um senso de terror do além. Os editores nos dizem que o livro é uma história de amor assombrada. Esse é o fim da citação. E esse tal Rebecca mencionado aqui também é uma história sobre o luto e sobre a fantasmagoria do luto. Ela fez um bocado de sucesso na juventude do King,
também porque o livro foi adaptado para o cinema em 1940 por ninguém menos que o Alfred Hitchcock. E Rebecca conta a história de uma mulher que se casa com um viúvo ricaço chamado Max, e ela passa a viver na mansão onde esse cara morou com a primeira esposa, que é a tal da Rebecca. E conforme ela se aclimata naquela casa, ela vai notando que todos ali, desde os funcionários até os locais, reverenciavam essa falecida. E ela própria passa a viver como uma espécie de sombra de glórias antigas de uma mulher que já não mais existe. E essa é a história que o King diz ter servido de base para o seu romance, e ela tem muita coisa que a gente observou até agora. Tem uma casa assombrada pelo passado, tem a questão do luto, tem uma mulher cuja vida foi ceifada na flor da idade. Só que a Daphne du Maurier tem uma história de luto ainda mais bem sucedida, na minha opinião, que eu duvido que o Stephen King não leu e não viu adaptada no cinema, que essa é Inverno de Sangue em Veneza. O título original é Don't Look Now, foi lançado em 1973, e ela retrata um casal vivendo o trauma de perder uma criança e tentando reconstruir a vida a partir dali. Eu quero falar um pouquinho sobre ela. A du Maurier é uma narradora magnífica de horror psicológico. Ela foi uma das grandes escritoras inglesas daquela época. Ela está menos preocupada com o sobrenatural e mais com a estranha semelhança entre a fantasmagoria e a vivência de um luto. Uma mãe e um pai enlutados enxergam a lacuna da própria criança a todo momento em Veneza, vagando pelos barcos dos gondoleiros imersa em multidões distantes. A du Maurier também foi uma grande freudiana, porque a ideia da morte de uma criança é a grande prova da falibilidade dos nossos planos, dos nossos investimentos libidinais. O enlutado está fadado a imaginá-la crescendo como as demais crianças, envelhecendo e se perdendo no turbilhão das preocupações da maturidade, já que o que o levou antes de tudo a fazer um filho foi esse investimento psíquico num projeto de vida que foi, infelizmente, abreviado. Então a morte da filha é a morte prematura de qualquer plano sério que um casal possa querer traçar. E na fatura da história, ela impossibilita a continuidade desse próprio casal. Sobretudo na narrativa, nem tanto no filme, que se baseia na história, a realidade do luto não aparece logo de cara pra gente. Que a princípio a gente nem sabe que o casal em questão, que é o John e a Laura, tinham perdido uma criança. Na verdade, eles parecem bem felizes tirando férias em Veneza, parecem ter reencontrado a graça da sua vida. Na cena inicial, eles estão num restaurante estudando casais e tecem histórias sobre o que poderia estar escondendo. Então eles olham para um pessoal numa mesa e falam: aqueles dois na mesa são pervertidos saindo de férias. Daí olha para outra mesa, aquelas duas estão fugindo do assassinato dos esposos e vivendo de herança. E o que eles próprios escondem, porém, logo se revela. Porque a Laura vai ao banheiro, lá ela encontra uma vidente cega e volta meio amalucada para a mesa dizendo que ela teve notícias de como está a sua filha morta. E o John é um caso de luto mal resolvido. Ainda mais grave, porque ele se porta como a base racional desse casal. Ele aceita as superstições da esposa, ele tenta se confortar com o fato de ainda ter um filho crescido o esperando na Inglaterra, mas lá vem os lampejos da realidade. Ele começa a delirar, a enxergar a filha morta contra o cenário da cidade tingida de morte. E a cidade de Veneza vira o grande símbolo do vazio do luto. Eu cito: os turistas a passeio tinham dissolvido. É isso que os habitantes daqui de fato veem, ele pensou. Eis a vida real, ruas vazias pela noite, a inércia empesteante do canal estagnado abaixo das casas de janelas cerradas. O resto não passa de uma fachada cintilante montada para fins de espetáculo, reluzindo sob a luz solar. Veneza está afundando. A reviravolta ocorre quando a mulher o deixa para atender uma emergência. Ela volta para a Inglaterra enquanto ele fica lá. E uma vez a sós com seu próprio luto, ele despiroca de vez. Isso ocorre na segunda metade dessa narrativa.
Então, no piscar de olhos, a Daphne du Maurier desvia toda a atenção da novela dessa figura da mãe enlutada, da Laura, e o caso da vidente pro John. Não há nada, ele pensou ao olhar ao redor para o que havia naquele instante no quarto do hotel, um quarto tão melancólico quanto estava vazio, sobretudo quando os sinais recentes da ocupação ainda se faziam visíveis em seu entorno. A mala de Laura sobre a cama, um segundo casaco que ela esqueceu ali, traços de pó compacto na penteadeira. O prazer se fora, o sentimento se fora. Tanto na literatura quanto no cinema de horror, o sentimento de luto é volta e meia posto em paralelo à sensação de você estar caminhando por uma cidade erma, por uma casa vazia onde se espera ver pessoas e vida. Mas tudo que sobrou é você, pairando sobre a imaterialidade estúpida das coisas, interagindo com os prédios e com o próximo copo de uísque. É como se seu corpo pairasse pelo tempo e espaço, já que você perdeu todo o vínculo possível com o mundo e está fadado a tentar recuperar, só que em vão, aquele último segundo em que seu ente querido estava vivo, que sua esposa estava viva, que sua filha estava viva. E o luto faz o tempo útil parar. Tudo que ocorre a partir dele é uma suspensão desconfortável e culposa por ter sido você e não o outro que sobrou nesse planeta. Desse ponto de vista, Saco de Ossos se aproveita de motivos da Daphne du Maurier, mas esse livro é muito inferior, na minha opinião, em comparação com os dela. Ele foi planejado como um livro de 1000 páginas que acabou contendo 660. E metade da narrativa se arrasta de forma insanamente entediante. Esse é o momento que eu não contei até agora, em que o Mike Noonan encontra uma distração para sua perda na história de uma jovem mãe viúva que está prestes a perder a guarda da filha. Essa é a Mary DeVore, de 20 anos, com a sua filha de 3 anos chamada Kyra. A gente descobre que essa Mary foi casada com um ricaço e herdeiro que morreu prematuramente, e o que restou da sua família quis tirar tudo dela. Tratam-se de 2 velhos ricos sem alma que simplesmente querem ter a criança para si. E essa parte da narrativa se desenrola como um romance cafona de banca. A Mary é uma jovem mãe pobre e indefesa. Daí vem esse escritor com o dobro da idade dela e se aproxima e paga advogado mais caro que ele consegue para salvá-la das garras dos ricaços FDP que querem sugar sua vida e sua juventude. E tem um apelo muito grande ao erotismo entre essa mulher de 20 anos e um tiozão de 50 que é cafona também. Os diálogos são forçados demais. E nessa segunda metade do romance eu redescobri porque quando eu era adolescente eu deixei de ler Stephen King, pelo menos tudo que ele escreveu nos anos 90, porque aqui ele não está definitivamente na sua melhor fase. Ele começa bem as histórias, eu acho que o início desse livro é muito bom, mas no final ele sequer está escrevendo o mesmo livro. Isso é uma pena imensa. Quem quiser saber o restante da história e não tiver tempo para ler tudo isso, saiu uma minissérie com cerca de 4 horas totais que dá para assistir fácil. Você acha isso disponível pelo Amazon Prime. Eu baixei uma versão pirateada que você acha também pela internet. Isso saiu em 2011 com a atuação do Pierce Brosnan como Mike Noonan, que é o mesmo cara que fez o 007, pois é, e a Melissa George como a Mary. As 2 histórias da Daphne du Maurier aqui mencionadas também têm adaptações ótimas para o cinema. Rebecca, como eu mencionei, saiu em 1940 pelo Hitchcock, e Don't Look Now, O Inverno de Sangue em Veneza, saiu em 1974 pelo Nicholas Roeg. São 2 clássicos do horror psicológico que vão valer o seu tempo. E a nossa série de Castle Rock continuará com Lisey's Story, um livro de 2006 já, que o próprio Stephen King diz ser o preferido que ele escreveu. E a gente vai ter que checar esse também. Mèo da ba giòn ta li hui mèo cam da lai ta mèo gato. Na pan jam na bal ka ben roba ma ti ma yo ma hime. Himbelo, cambelo, himbelo, cambelo.
Quimbelo, cambelo, quimbelo, cambelo, quimbelo, cambelo, quimbelo, cambelo, quimbelo, cambelo, quimbelo, cambelo. Sua sucurui, sua sucurui. Sua sucurui. Meu diavolo tá livre de quim, pela cambela, ai eu tô bem gato, eu arenque. Na pancha na boca da loma, mas de tiri maio marime, eu arenque. Quimbelo, cambelo, quimbelo, cambelo, quimbelo, cambelo, quimbelo, cambelo, quimbelo, cambelo, quimbelo, cambelo. Oh,